Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã, para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Nesta semana, estamos tratando de um tema muito importante para a edificação da nossa fé. Sim, uma fé que necessita ser trabalhada. A nossa fé precisa crescer, se desenvolver e se tornar uma fé robusta, firme, com convicção em nosso Senhor Jesus Cristo, nosso querido Senhor. Portanto, vamos entender algo importante hoje, e é o seguinte: quem não duvida, vive a promessa de Deus. Vamos ver isso lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 4, do verso 16 ao verso 21. Está escrito: ao que é da fé, e ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Por isso, aquele que duvida não vive a promessa, mas aquele que confia plenamente no Senhor, esse experimenta o poder de Deus na sua vida e o cumprimento das santas promessas feitas pelo Senhor em sua palavra. Então, o que nós vemos aqui é Paulo justamente contando da justificação da fé, falando e citando o exemplo do crente Abraão, que mesmo já sendo idoso, avançado de dias, como o texto nos ensina aqui, com 100 anos de idade, Deus lhe promete um filho. Mas ele, está escrito, crendo contra a esperança, esperando contra a esperança, ou seja, tudo era contrário, ele já estava amortecido, ele já era idoso, ele não teria condição nenhuma, né, de procriar, de se multiplicar. E Sara, sua esposa, também muito idosa, jamais poderia gerar uma criança. Mas o Deus do impossível fez acontecer na vida de Abraão. Mas tem um ingrediente importante aqui, que está lá no verso 19, e diz assim: e, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Então veja só, aquela pessoa que duvida enfraquece. Enfraquece na fé, porque a dúvida vai provocando cada vez mais essa questão inconstante de talvez, quem sabe, acho que não vai dar, e não vai dar certo, e acaba desfazendo realmente a posição da fé daquele que crê no Deus do impossível. Porque nesta questão aqui, Deus faz uma promessa para Abraão, do qual realmente qualquer pessoa, todos nós, olha, isso aqui é impossível de acontecer. Mas Abraão, como está escrito na palavra aqui, creu, porque Deus vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Percebe aqui a necessidade de nós estarmos desenvolvendo a nossa fé, de nós estarmos alimentando a nossa fé, de nós estarmos crescendo na fé, de nós estarmos realmente lutando contra a dúvida, a incredulidade, a incerteza, a indecisão. Então, talvez nesse tempo a sua fé tenha vivido assim, cheio de incerteza, de indecisões, de dúvidas, porque você não está bem certo se é isso mesmo, exatamente porque tem te faltado uma comunhão com o Senhor.
uma comunhão na sua palavra, uma reflexão na verdade escrita no Santo Livro, para que você possa se apropriar, não desistir, mas confiar que aquele que fez a promessa é fiel e traz à existência as coisas que não existem. Ora, nós todos precisamos crescer nessa convicção, esperando contra a esperança muitas vezes. Quantas coisas nas nossas vidas, talvez de uma enfermidade, de uma situação familiar, financeira, profissional, são incertas e muitas vezes impossíveis. Mas o que é impossível para Deus? O que nós precisamos é nos alimentar e nos firmar na palavra, seguirmos a Cristo. E esse seguir não é somente acreditar que Ele existe, mas sim aceitar e andarmos de acordo com as Suas palavras no Evangelho. Então, preste bastante atenção nesta manhã, para que você possa desprezar a dúvida, a incerteza, a indecisão e começar realmente a declarar aquilo que está escrito na palavra de Deus como verdade para a sua vida. Não é um ritual, não é uma coisa mística, mas é exatamente a sua obediência e permitir que a palavra de Deus venha moldar o seu comportamento, as suas atitudes, as suas prioridades, as suas palavras, os seus pensamentos, e essa mudança, essa transformação dos seus sentimentos, certamente, assim como Abraão teve esse contato com o Senhor e creu, certamente também nós seremos abençoados por crer, confiar e ter a convicção de que o Senhor traz à existência as coisas que não existem. Confie no Senhor e saiba sempre que Jesus está disposto. Mas e você?